Olá, estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pelas redes sociais, a TV Brasília e os principais tocadores de podcast do país. Se ligue e participe aqui com a gente das nossas lives do Correio Brasiliense, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. O nosso tema hoje é a reforma tributária, que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Eu sou Denise Rotenburg e aqui com a gente Rodrigo Espada. Ele que é presidente da Federação Brasileira das Associações dos Fiscais de Tributos Estaduais, Febrafit. Bem-vindo ao CB Poder, doutor Espada. É um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, Denise. O prazer é todo meu. Uma honra para a Febrafit ser recebido aqui no Correio. Vamos debater os assuntos aí de interesse da sociedade. Pois é, o senhor esteve lá no Senado hoje, acompanhou de perto a sessão que tentou votar a reforma tributária, mas acabou adiada por falta de quórum, foi isso mesmo? Foi isso. Está difícil, os senadores não querem debater, não querem votar a reforma tributária, não tem acordo? Está difícil, Denise. E, na verdade, foi uma manipulação ali, porque chegou a dar quórum. Tivemos, por alguns minutos, 14 senadores com presença registrada no painel eletrônico. Porém, quando o senador presidente entrou na sessão, o senador Cajuru retirou a presença e caiu o quórum. Então, com isso, a sessão foi cancelada. E é uma pena mesmo, você trouxe uma questão importante, porque o Poder Legislativo ele tem a obrigação de legislar. No Brasil, nós temos o instrumento da medida provisória, que é uma distorção da democracia, porque a gente tem a separação de poderes. Né? O legislativo legisla, o executivo executa o que foi legislado e o judiciário julga. Essa tripartição dos poderes. O executivo faz muita coisa por medida provisória, o que é ruim. Mas também o Senado, nesse caso aí a CCJ, não está assumindo a sua obrigação de debater e votar os temas que são importantes para o nosso país. O que a gente pede é para enfrentar o tema. Vamos debater e votar. Pode ser aprovado ou não. Faz parte do jogo. O que não pode é o Senado se eximir da sua responsabilidade. E a federação, a Febrafit, é favorável à proposta que está em discussão? Porque há muita dúvida em relação ao setor de serviços, né? Que pelo projeto parece que aumenta o tributo desse segmento. E como é que fica? Olha, Denise, primeiro, não é só a Febrafit. Nós temos as entidades do fisco favoráveis, são 8 entidades do fisco favoráveis que assinamos um manifesto conjunto. Está favorável o Concefaz, que representa os secretários de Fazenda dos 27 estados, ou seja, 100% da população. O governo federal também se manifesta simpático à proposta. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Então, os 3 entes federativos, em alguma medida, estão favoráveis. Quem não está são as grandes capitais, por meio da Abrasf e a Frente Nacional dos Prefeitos. No setor produtivo... Por quê? Vou falar por quê. Porque hoje as grandes capitais elas concentram grande parte da arrecadação do ISS. O maior imposto, o imposto que vai ser mexido na reforma tributária de competência municipal é o ISS. Para você ter uma ideia, o município de São Paulo tem 10% do PIB nacional, porém ele arrecada 30% do ISS de âmbito nacional. Então, é uma distorção grande. Uma economia que não representa 30% arrecada como 30%. Então, por essa concentração de arrecadação, eles têm medo que a mudança prejudique as capitais, onde é concentrado os grandes escritórios de arquitetura, de advocacia, de empresas de tecnologia, que são grandes prestadores de serviço. Mas tirando... Pode falar. Não, o senhor estava falando do setor produtivo. Isso. Antes, que o senhor ia falar Isso. e eu acabei que lhe cortei. Desculpa. Mas a CNI, a Confederação Nacional dos Municípios, a Confederação Nacional da Indústria está favorável. A SEBRAE, que defende as micro e pequenas empresas, também é favorável. A FEBRABAN, os bancos, instituições financeiras, é favorável, que é do setor de serviços também. Várias ONGs, Destrava Brasil, Centro de Cidadania Fiscal, Centro de Liderança Pública, Movimento para Ser Justo e muitas outras. Então, assim, a sociedade, em regra, é favorável, não é só a Febrafit. Alguns setores estão contrários. O setor de serviços, uma parte dele está contrária. Então, é bom dizer, porque não é todo o setor de serviços que será contrário, que será prejudicado, como se diz. Falar, o setor de serviços vai perder muito.
Por exemplo, acabei de dizer da Febraban, que são as instituições financeiras, eles são favoráveis ao setor de serviços. O setor público é serviços também, está no PIB como se fosse setor de serviços e é favorável. Sebrae representa as micro e pequenas empresas, é favorável. Então, quem vai ser, de certa forma, não vou falar prejudicado, mas vai ter um ajuste dos preços relativos, é uma parte pequena do setor de serviços, qual seja aquela que vende para contribuinte final. Quando o setor de serviços vende para outra empresa, que é a grande maioria, que é o grosso, não será prejudicado. Então, o escritório de arquitetura que vende para outra empresa, uma empresa de tecnologia que vende para outra empresa, não vai ser prejudicado porque hoje o ISS, a alíquota é menor, só que é cumulativo. Aquele imposto vira custo para aquela empresa e ela não consegue ressarcir, por exemplo, na exportação. No modelo do IVA, que é adotado em 178 países do mundo, de 195, ou seja, mais de 90 países do mundo adotam esse modelo que estamos querendo, ela é plenamente não cumulativo. Tudo que se compra pela empresa pode ser creditado e tudo que se vende é debitado. E quando exporta, todos os créditos são devolvidos para o contribuinte. Isso gera competitividade nesse concerto internacional das nações. Nós temos o nosso modelo tributário é da década de 60. O CTN, o Código Tributário Nacional, é de 66. Um modelo totalmente anacrônico, numa economia industrial fechada. É esse modelo que foi criado. Hoje nós temos uma economia globalizada, aberta, onde os serviços ganham força na economia. Então é muito importante a gente ter uma desoneração da cadeia para a gente poder concorrer em igualdade de condições com chineses, coreanos, indianos, argentinos, mexicanos. Porque da forma que está, isso tudo, o sistema tributário depõe contra a economia nacional. O que acontece é que produtos de outros países chegam mais baratos aqui e a gente não consegue exportar produtos industrializados. Agora, tem perspectiva de votação, pelo que o senhor pode acompanhar lá? Olha, vai ser votado. A questão é quando. Pois é, pode ser daqui um ano, dois, né? Porque a gente já viu tanto isso lá no Congresso, o projeto está prontinho. Essa reforma tributária mesmo já é a 4ª vez que se tenta chegar a uma votação e não se consegue. O senhor acredita que é possível ainda esse ano? Não, esse ano está muito difícil a aprovação. Eu falo que vai ser votado porque é a reforma mais necessária e urgente que nós temos. A questão tributária é central, tanto para gerar desenvolvimento econômico, emprego, renda, quanto reduzir desigualdade social. Então, os dois principais problemas do país podem ser, se não solucionados, mas mitigados grandemente com essa reforma. Qual é a questão? É a questão política. Né? O cenário não é bom, por ser um ano de eleição, então o tempo está curto. O Congresso vai trabalhar até junho, depois há um recesso, julho, e aí já entra em período eleitoral. Então, nós queríamos pelo menos aprovar na CCJ esse ano. Se possível, o Rodrigo Pacheco tinha se comprometido a levar a plenário, para deixar isso para o próximo presidente da República engatilhado, porque ninguém é contrário à reforma. Discurso ninguém fala. Mas né? cada um tem o seu projeto, né? Mas cada um tem os seus interesses também e os setores que tem que atender. E a gente tem visto aí, por exemplo, agora tem essa questão do ICMS, lá o projeto PLP 18, que limita em 17% a cobrança de ICMS de combustíveis, energia, transporte público e ainda telefonia. E a gente vê aí, doutor Rodrigo, como não sai uma reforma tributária, acaba que vem aqui, vamos modificar um imposto aqui, vamos mexer em outro imposto lá. Quer dizer, fica algo meio... Acaba que parece como uma banda em que cada um vai afinando o seu instrumento ali e num tom diferente, e em vez de ter um sistema, a gente vai ter um monstrengo tributário. Como é que o senhor avalia essa questão do ICMS e essa possibilidade aí de cada um fazer um imposto num tom diferente, enfim? É perfeito o que você disse, até já deu a resposta. Na verdade, eles estão tentando resolver uma situação conjuntural, qual seja, aumento do preço do barril de petróleo, bateu $120 agora, com guerra da Ucrânia e tal, e também o aumento do preço do dólar, que chegou a R$5. Esses dois fatores encarecem combustível, mas é uma situação conjuntural, momentânea. Só que com isso querem dar uma solução estrutural, mudar o sistema tributário de uma forma não harmônica, né? Porque para se chamar de sistema, ele deveria ter uma harmonia
ele tem que ser funcional. E o nosso problema é esse. Como eu já disse, o Código Tributário é de 66 e de lá para cá foram vários arremedos, puxadinhos. É uma coisa que você fazer uma grande obra, uma construção, em vez de ter um projeto, um arquiteto que trabalha, desenha, vê como é que vai funcionar, vai fazendo aqueles puxadinhos, arremedos. E no final, o resultado, ele não é favorável à nossa economia. Então, esse projeto limita a alíquota de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo em 17% ou 18%, tem que ser a alíquota padrão do Estado, e não dá uma solução para os problemas que vão ser causados. Porque o que se diz lá no projeto? A União ela tem que ressarcir os estados em perdas superiores a 5%. Porém, 5% é muita coisa para os estados, porque são os estados que provêm saúde, educação, segurança pública e muitas outras, justiça, tudo está na conta dos estados. Quando você reduz essa tributação sem dar uma alternativa, o que você está fazendo automaticamente, porque as receitas são vinculadas à saúde, um percentual, à educação. Então, tirando dos combustíveis, por exemplo, que a previsão é reduzir pouco, e com a questão conjuntural que está acontecendo, talvez nem haja redução, que os próximos aumentos do barril, ou do barril de petróleo, ou do dólar, já absorva isso. E a gente vai sentir na pele perda de recursos para educação, saúde, segurança pública. Então, a gente poderia ter uma solução estrutural. Qual seria? O que a gente defende é a própria reforma tributária. Porque a PEC 110, ela coloca uma alíquota única, ou seja, já diminui a tributação sobre energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, e ele tira de outro lugar. Qual que é? Onde se paga pouco hoje. A tributação tem um princípio basilar, que é o princípio da capacidade contributiva. Tem que se atender para não gerar desigualdade social. O que é? Quem ganha mais deve pagar mais. Quem ganha menos, paga menos. O Brasil é o contrário. É um Robin Hood às avessas. O pobre paga mais, chega a pagar 50% da sua renda em tributação, e os mais ricos pagam bem menos. Falam-se de 18%, 15%, até 20% no máximo de tributação sobre os mais ricos. Ou seja, nosso sistema tributário tira do rico, do pobre, para dar para o rico. A solução pela reforma tributária, reduz a desigualdade social, na medida que aumenta um pouquinho a tributação sobre os serviços, porque os mais ricos consomem mais serviços e os mais pobres consomem mais bens. A pessoa que ganha salário mínimo, ela gasta tudo no mercado, na farmácia, na alimentação, né? Em energia elétrica, que continuam com os tributos muito altos. Agora, o senhor vê perspectiva de aprovação dessa proposta do ICMS? Porque ontem tivemos a reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com os secretários de Estado, onde eles discutiram justamente esse projeto do ICMS, da limitação do ICMS. Rodrigo Pacheco surpreendeu os estados, se eu me corrija se eu estiver errado, dizendo que vai levar essa proposta à votação até o final de junho. Perfeito. É isso mesmo? Vocês vão apoiar essa proposta? Porque os estados não querem muito esse projeto aprovado, né? Sim, é o que nós ouvimos também, e que vai levar direto a plenário. Então, o ideal seria passar por comissão. Não passa nem pelas comissões, ou seja, sem escalas. Ou seja, exatamente, a toque de caixa, né? É um projeto com muito apelo popular. E claro que todo mundo, eu também sou contribuinte, todo mundo deseja pagar menos tributos. E hoje ainda é o último dia, né, do imposto de renda. Você que não fez aí, pode correr lá e fazer, porque eu já ouvi dizer dos especialistas que é melhor fazer de qualquer jeito do que não entregar. Não é isso, doutor Rio? Porque se você entrega, você tem a possibilidade de retificar a qualquer tempo, sem custo. Se você não entrega, tem uma multa que você precisa pagar. Então, você entrega, lógico, se entregar certo é melhor do que entregar de qualquer jeito. Claro. Mas, se não tiver tempo, penso que pode ser uma boa solução, sim, entregar e depois, em seguida, retificar antes, quanto possível. Mas voltando à reforma, ao projeto lá, o PLP 18, né? Vai direto para o plenário, vai dar tempo de tentar fazer alguma correção? Qual é a principal... Já teve o secretário de Fazenda de São Paulo, o Felipe Salto, disse que essa proposta, inclusive, é inconstitucional. O senhor acha que é inconstitucional?
Olha, Vocês fizeram algum estudo, aliás, né, a Febrafite? sim, ainda não fizemos, porque o que acontece? A Febrafite ela tem capacidade postulatória ativa no STF, de ADIs, por exemplo, por sermos uma entidade associativa de segundo grau, ou seja, uma federação. Porém, só cabe instrumento judicial para fazer esse estudo com uma legislação aprovada. Durante o processo legislativo não cabe. Então a gente aguarda para ver se vai ser aprovada, qual é o texto final para fazer esse estudo. Mas realmente há dúvidas da constitucionalidade, porque você está tirando a capacidade dos estados de se autofinanciarem ou de gerirem as suas finanças. Não há autonomia, ou seja, pacto federativo, sem a capacidade de se financiar. Se você limita e não dá uma alternativa, você estrangula, asfixia os governadores, os prefeitos também, na medida que o ICMS, 25% é repassado para os municípios. Então os prefeitos vão ficar todos estrangulados, asfixiados, num momento de eleição. Então, a gente não pode ser ingênuo, né? É uma medida que tem apoio, ou é populista, né? É populista reduzir tributos, não é que não seja necessário, mas tem que ser feito de maneira pensada, quais são as consequências, senão de forma assodada. E além disso, em ano eleitoral, há uma disputa por poder, e recursos é um instrumento de conseguir apoio político. Quando você tira recursos de governadores e prefeitos, você tira capacidade de trabalhar politicamente. Então, existe todo esse pano de fundo, esse cenário que não pode ser desconsiderado nesse momento, por isso que é perigoso votar rapidamente esse projeto. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, 1 minutinho, a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Rodrigo Espada, presidente da Federação Brasileira das Associações dos Fiscais de Tributos Estaduais, Febrafite. Voltamos já. Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje Rodrigo Espada, presidente da Federação das Associações dos Fiscais de Tributos Estaduais. Doutor Espada, a gente teve aí, está se discutindo esse projeto do ICMS e eu já ouvi dizer que essa pressa de Rodrigo Pacheco para votar essa proposta até o final de junho está diretamente relacionada com a volta que o Senado levou dos estados no momento em que era para eles aprovaram lá aquele congelamento, aquela estabilização do ICMS e dizem os senadores que os secretários de Fazenda colocaram uma alíquota lá em cima, congelaram lá no teto e aí, ou seja, os senadores se sentiram enganados pelos estados. Foi isso mesmo? Acredito que não. Na minha opinião, o que acontece? O ICMS sempre foi e sempre será, ou qualquer tributação sobre o consumo, em regra, é um percentual do preço da mercadoria. Então, não houve, historicamente, aumento do combustível, da tributação do ICMS sobre combustíveis. Só que conforme foi escalando o preço, por conta da política de preços adotada pela Petrobras, que é a paridade com o preço internacional, mesmo 85% do combustível consumido no Brasil é produzido, extraído, refinado no Brasil com custo em reais, eles adotam uma paridade com o preço internacional. Então, conforme sobe o dólar ou sobe o barril de petróleo, aumenta o preço aqui. Então, o problema é essa paridade. É a paridade. E aí você vê que os dividendos distribuídos pela Petrobras nunca foram tão altos. Os lucros da Petrobras estão acentuados, estão elevadíssimos. E o ICMS continuou da mesma forma, só que conforme aumenta o preço, em números absolutos, aumenta também a arrecadação. A discussão foi tensa e no começo desse ano, os governadores, secretários de Fazenda, congelaram a pauta, ou seja, o preço da tributação dos combustíveis com o valor de dezembro do ano passado. Houve outros aumentos de combustível e o preço do ICMS está congelado. Agora não é mais proporcional, é como se fosse a de REN, que a gente chama. Uma alíquota é um preço por unidade vendida. Com isso, já teve outros aumentos
do preço do combustível sem aumentar o ICMS. E já passou mais de 5 meses. Isso prova, de forma definitiva, que o vilão não é o ICMS, que está congelado, mas o preço dos combustíveis continua aumentando. Então, eu acho que a gente precisa ter o diagnóstico correto. Se a gente não tiver o diagnóstico correto, é bem provável que o remédio que a gente vai aplicar seja inadequado para a doença que estamos querendo atingir. Então, o preço de combustíveis tem que ser tratado de uma forma estrutural e não assim contingencial como estamos fazendo. Além disso, a gente tem também aí, agora a gente falou que no primeiro bloco, até lembramos aqui a você que hoje é o último dia de entrega do imposto de renda. Como é que isso vai, que conselho o senhor dá para quem não fez a declaração, uma vez que esse programa vai ser repetido mais tarde, na madrugada, quando o prazo já vai ter encerrado? Quem não entregou faz o quê para tentar se justificar? O melhor é correr, né? Porque já houve um adiamento, né? Da Receita Federal, ela postergou 1 mês o prazo e isso, é claro, ajuda. Só que o brasileiro sempre deixa para a última hora, né? Então, adiar 1 mês é adiar 1 mês Então, muita gente deixa para a última hora mesmo. Então, quem não fez ainda, corre, tira esse finalzinho de tarde, essa noite, para tentar fazer. Se não, uma solução, que não é uma solução, é um arremedo, envia a declaração da forma que tiver, o que tiver de dados, coloca, envia. E amanhã, depois de amanhã, retoma fazendo para fazer uma retificadora que não tem custo. Se você perde o prazo, tem uma multa, tem implicações do CPF ficar ali com uma marquinha, vamos dizer assim. Mas a pessoa, por exemplo, está lá em casa, deu um problema na internet, não consegue ir para lugar nenhum para poder mandar a sua declaração, o que ela deve fazer amanhã cedo? Fala, me lasquei, não consegui entregar, e aí? É uma situação, por isso que o prazo é dilatado, é um prazo amplo, para que essas eventualidades não prejudiquem. Se não conseguir enviar, se tiver problema na internet, vá para outro lugar, ligue para o contador, peça para um amigo fazer do jeito que der, porque o melhor é entregar. Se não, a partir de amanhã, tem que ir lá na Secretaria da Receita Federal, no posto fiscal, eu não sei, porque eu sou fiscal dos estados, né? Mas tem um procedimento de regularização, pagando uma multa, consegue fazer a entrega fora de prazo. Agora, existe também o prêmio de educação, Prêmio Nacional de Educação Fiscal, que a FEBRAFIT vai lançar. Como é que é esse prêmio? Como é que a pessoa se candidata para receber ali esse prêmio? Como é que funciona? Olha, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, já estamos na 10ª edição, e a FEBRAFIT tem muito orgulho. Nós temos apoiadores de peso, tanto da imprensa, quanto, por exemplo, o MEC, Ministério da Economia, Receita Federal, CGU, Controladoria Geral da União. Muitos. Esse ano, da Embaixada de Portugal, o prêmio vai ser realizado na Embaixada de Portugal, aqui em Brasília, com apoio, inclusive, do governo português, que nos deixa muito felizes, nesse ano dos 200 anos da independência do Brasil, né? E o que é o prêmio? O prêmio valoriza as melhores práticas de arrecadação do recurso público, ou seja, combate à sonegação, ou o correto uso do recurso público, a aplicação da função social do tributo. Porque o tributo ele é arrecadado e não é um fim nele mesmo. Ele tem que ser bem utilizado, um retorno para a sociedade. Claro. Então a gente premia projetos no Brasil inteiro. Na última premiação tiveram mais de 300 projetos inscritos no Brasil inteiro. Os projetos sociais ou educacionais se inscrevem no prêmio e aí tem uma comissão que julga, ou é a própria FEBRAFIT? Isso, são 2 comissões. Uma comissão prévia estadual, então os estados, cada estado tem a sua comissão e manda aqui para Brasília, para a FEBRAFIT, os melhores projetos, já tem um filtro. Depois tem uma comissão aqui em Brasília que avalia os melhores do país e uma comissão multidisciplinar. Tem membros do Ministério Público, membros da Receita Federal, do Tribunal de Contas, da FEBRAFIT, de muitas instituições. O Ministério da Educação, que a gente procura, né, ser o mais imparcial possível. Temos a categoria escolas, a categoria instituições, imprensa, jornalismo, é possível ganhar também, e a categoria tecnologia. E a busca é pela cidadania. A gente acredita que o cidadão
A porta de entrada da cidadania é o reconhecimento que ele é cidadão de direitos, que ele paga tributo e naquele ato de pagar o tributo, ele tem o direito de exigir uma contrapartida do Estado. Então a gente valoriza que a necessidade de financiamento do Estado seja repartida entre todos de forma justa, conforme a lei, todos paguem, ninguém pague a mais nem a menos. Então, que o ingresso do recurso seja adequado, justo, mas que também haja o controle social para que aquele recurso seja bem utilizado, com transparência, que devolva à sociedade o que lhe é de direito. Pois é, porque a gente vê aí tantos casos, né, de às vezes milionários que têm tudo em nome das suas empresas, não pagam seus impostos, né? Como é que a gente pode quebrar essa tradição, digamos assim, às avessas aí do Brasil? E você disse mesmo, é uma tradição. O Brasil, quando foi descoberto há mais de 500 anos, foi dividido em 15 capitanias hereditárias. Aí começou a nossa desigualdade. Um país continental distribuído para 15 famílias. E a partir de então a gente não consegue cobrar imposto sobre heranças, porque era hereditário. Não consegue cobrar adequadamente tributação sobre as grandes propriedades rurais, latifúndios. O ITR no Brasil é irrisório. A gente tem uma tributação elevadíssima sobre o consumo. 50% aproximadamente da arrecadação vem do consumo. Sabedores que somos que o consumo onera mais as famílias de baixa renda, enquanto a tributação sobre a renda e o patrimônio onera os mais ricos. E todos os países envolvidos tributam mais a renda e o patrimônio e menos o consumo. Nós tributamos diferente, serviço e bens e mercadorias, tributando menos o serviço. E as famílias de alta renda consomem mais serviços e as de baixa renda, bens e mercadorias. A gente não cobra IPVA sobre iates, aeronaves, helicópteros, lanchas, jet skis. Então, todo o sistema tributário, ele acaba sendo uma manifestação da forma mais íntima da distribuição de poder da sociedade. Quem pode mais, paga menos. Então, por isso que a gente precisa definitivamente fazer a reforma tributária, porque ela vai endereçar vamos torcer para ela sair. Muito obrigada, doutor Espada, pela sua presença aqui. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.